Meu trabalho profissional envolve a análise aprofundada de táticas de sobrevivência nas ruas. Minha missão não é simplesmente informá-lo sobre possíveis ameaças, mas sim ensiná-lo a reconhecer os sinais de perigo mais sutis, às vezes quase imperceptíveis. Eu o ajudo a dominar métodos que lhe permitirão reagir a essas ameaças não apenas com rapidez, mas também da forma mais eficaz possível, mantendo sua segurança e o controle da situação. Passo incontáveis horas analisando gravações de confrontos reais. Não são apenas vídeos. São aulas ao vivo, capturadas sob as condições mais extremas. Cada novo frame, cada movimento de cabeça, cada gesto da mão revela novos detalhes do comportamento humano sob estresse. Vejo como uma voz muda, passando de um tom calmo para um rosnado agressivo ou, inversamente, para um sussurro insinuante. Percebo como uma mão se move, de uma postura relaxada para punhos cerrados ou um gesto brusco e ameaçador. Registro como um olhar muda, de distante para penetrante, cheio de raiva ou medo. Todos esses detalhes aparentemente pequenos se somam a um modelo único e muito preciso do comportamento de um agressor. Eles me ajudam a entender as táticas que as forças policiais usam para controlar uma situação e as estratégias que os criminosos empregam para desestabilizar suas vítimas. Com base nessa análise, identifico lições práticas que podem ajudar qualquer pessoa na rua a se sentir mais confiante e preparada para qualquer eventualidade. Meu processo de análise começa com um completo desdém por noções pré-concebidas. Abro a gravação como uma tela em branco, permitindo que os eventos se desenrolem diante de mim sem quaisquer expectativas. Primeiro, observo atentamente como o conflito começa. Este é um momento crucial, pois é no início que se estabelecem as bases para as dinâmicas futuras. Registro cada palavra dita pelos participantes e cada movimento deles, por mais insignificante que seja. Em seguida, passo à análise sonora. Escuto o tom de voz, pode ser calmo, irritado, temeroso ou agressivo. Observo o ritmo da fala, rápido, lento, entrecortado. Meço a intensidade sonora, que muitas vezes é um indicador do estado emocional. Anoto quais palavras são ameaçadoras e quais, ao contrário, têm a intenção de acalmar ou enganar. Após os sinais verbais, presto muita atenção à postura e aos movimentos corporais. Observo como a pessoa posiciona as mãos, estão relaxadas ao lado do corpo, cruzadas sobre o peito, nos bolsos ou gesticulando ativamente. Observo para onde está o olhar, diretamente nos olhos, desviado para o lado, vago ou fixo. Presto especial atenção às microexpressões faciais, movimentos musculares fugazes e quase imperceptíveis que revelam emoções verdadeiras, mesmo que a pessoa esteja tentando escondê-las. Comparo todas essas observações com princípios conhecidos do comportamento humano sob estresse e agressão. Com base nisso, crio um diagrama detalhado no qual cada elemento, seja uma palavra, um gesto ou um olhar, é classificado de acordo com o grau de ameaça que representa e o grau de controle que demonstra. Anoto quais sinais aumentam o perigo e quais, inversamente, ajudam a reduzi-lo, contribuindo para a desescalada do conflito. A maioria das gravações que analiso revela um padrão impressionante. O conflito muitas vezes começa com uma provocação verbal. O agressor raramente parte diretamente para o ataque físico. Em vez disso, usa artifícios verbais para testar limites e avaliar a reação da potencial vítima. Pode fazer uma pergunta que, à primeira vista, parece inocente, mas que na realidade implica consentimento ou coloca a vítima em uma posição desconfortável. Por exemplo, pode dizer: "Ei, vem cá, preciso te perguntar uma coisa." Ou, "Porque você está me olhando assim?" Pode acrescentar uma afirmação destinada a fazer com que a vítima baixe a guarda, criando uma falsa sensação de segurança. Por exemplo, pode dizer: "Vamos lá, eu só quero conversar." Frequentemente, essas provocações são acompanhadas por comportamentos não verbais muito específicos. O agressor pode inclinar ligeiramente a cabeça para a frente, demonstrando falsa curiosidade ou interesse. Pode estender os braços, como que para demonstrar abertura e ausência de hostilidade. Isso pode ser uma palma da mão aberta, um gesto que convida ao diálogo, ou mesmo um leve afastamento dos braços. Às vezes, pode acompanhar tudo isso com um sorriso discreto, quase imperceptível. Essa técnica é muito insidiosa porque cria a ilusão de que a ameaça está fora de alcance, de que a pessoa à sua frente não é um agressor, mas simplesmente alguém buscando uma conversa. O alvo normalmente não percebe a intenção oculta e não reconhece esses sinais sutis de engano. Em resposta a esse comportamento do agressor, o policial, que está no campo de visão da câmara, recebe um sinal muito claro de um conflito iminente. Seus instintos e treinamento lhe dizem para tentar imediatamente restabelecer o equilíbrio de poder e assumir o controle da situação. Ele muda o tom de voz, tornando-o mais firme e decisivo. Ele reduz a distância para demonstrar sua prontidão para agir e diminuir as oportunidades de manobra do agressor. Quando um policial consegue desescalar um conflito, ele utiliza um conjunto específico de técnicas de comunicação. Ele usa frases curtas, claras e inequívocas.
Não perde tempo com explicações longas ou exortações. Em vez disso, usa comandos imperativos. Por exemplo, ele diz, pare. Diz, não se mexa. Acrescenta, dê um passo para trás. Essas palavras são pronunciadas com a máxima clareza, sem deixar margem para ambiguidade. Ele mantém um tom de voz firme, sem gritar nem sussurrar, mantendo uma postura confiante e autoritária. E, o mais importante, ele não faz perguntas. Ele dá ordens. Após dar uma ordem, o policial faz uma pausa breve, porém significativa. Essa pausa não é sinal de indecisão. Pelo contrário, dá ao alvo a oportunidade de compreender as consequências de seus atos e processar a ordem recebida. É uma espécie de sinal de par psicológico. Se, nesse momento, o policial fizer uma pergunta para esclarecer a situação, como você entende o que está fazendo, o risco de desalinhamento e perda de controle é muito alto. Tal pergunta abre espaço para uma discussão, para a tentativa do agressor de se justificar, contestar ou tomar a iniciativa. O agressor pode usar essa oportunidade para manobrar, ganhar tempo, avaliar a situação ou até mesmo intensificar a provocação. A eficácia de uma ordem em uma situação crítica depende diretamente da completa coordenação das mensagens verbais, palavras, e não verbais, gestos. Quando um policial dá uma ordem, todo o seu corpo está alinhado com a sua voz. Isso significa que sua postura está perfeitamente alinhada com suas palavras, reforçando o seu significado. Seus ombros estão retos, demonstrando confiança e prontidão para a ação. Suas mãos seguram uma arma ou um dispositivo de sinalização, como um cacetete ou lanterna, em uma posição neutra, porém pronta. Essa posição sinaliza força potencial, mas não agressão imediata. Seu olhar está fixo no alvo, o agressor, sem se desviar ou se distrair. Isso demonstra total concentração e controle. Se houver discrepâncias entre palavras e gestos ao dar uma ordem, por exemplo, mãos abaixadas e olhar desviado, o alvo frequentemente percebe a instrução como inconclusiva ou incerta. Em tal situação, o agressor pode sentir fraqueza ou hesitação. Ele pode acreditar que o policial está inseguro quanto às suas palavras ou relutante em usar a força. Como resultado, o alvo frequentemente continua suas ações, ignorando a ordem, ou até mesmo aumenta a resistência. É por isso que o treinamento de cidadãos deve incluir a capacidade de correlacionar palavras com gestos e reconhecer essas discrepâncias. Isso permite não apenas a emissão eficaz de ordens, mas também a interpretação correta das mensagens de outras pessoas, reconhecendo quando uma pessoa está realmente falando sério e quando suas palavras divergem de suas verdadeiras intenções. Em algumas das gravações, o policial utiliza uma técnica que chama de retomar o controle. Essa é uma técnica muito eficaz, usada quando o alvo começa a resistir ativamente ou ignora ordens anteriores. Nesse momento, o policial afirma sua posição de forma abrupta e demonstrativa, alterando a dinâmica da situação. Ele faz um movimento rápido e preciso com a mão em direção à cintura, onde geralmente se encontram sua arma de serviço ou outros meios de controle. Esse movimento não indica imediatamente o uso da força, mas é um sinal muito forte. Ele acompanha esse movimento com uma palavra alta, decisiva e inflexível, pare. Esse gesto e essa palavra, proferidos em sincronia, estabelecem o limite do espaço pessoal do policial e sinalizam sua total prontidão para usar a força, se necessário. Nesses casos, o alvo normalmente diminui o ritmo imediatamente ou para completamente. Eles percebem esse sinal como definitivo e inegociável. É crucial que os civis se lembrem de que essa técnica não se baseia em impacto emocional ou gritos, mas é uma combinação clara e inequívoca de palavras e movimentos que demonstra determinação e prontidão para agir. Isso não é uma ameaça, mas um aviso das possíveis consequências caso a resistência continue. É uma ferramenta muito poderosa para retomar o controle da situação. As gravações também mostram que a simples palavra não, dita com confiança e com o suporte não verbal adequado, pode ser uma barreira incrivelmente eficaz na prevenção de conflitos. Um policial que utiliza essa técnica levanta as sobrancelhas, expressando determinação e foco. Ele fecha os lábios, sinalizando firmeza e indisposição para ceder. Inclina a cabeça ligeiramente para a frente, enfatizando sua atenção e prontidão para o confronto, mas não para a agressão. Essa combinação cria uma poderosa imagem visual de recusa, muito difícil de ignorar. Essa combinação de sinais não verbais, acompanhada de um claro não, leva a uma redução imediata da atividade por parte do alvo. O agressor muitas vezes abandona suas intenções iniciais, diante da determinação inabalável. Análises mostram que mesmo com baixo nível de condicionamento físico, quando a pessoa pode não ser capaz de oferecer forte resistência física, essa técnica pode mudar radicalmente a dinâmica de um conflito. A chave é praticá-la até que se torne completamente automática, de modo que, em uma situação estressante, seja acionada instintivamente, sem pensar. É uma poderosa ferramenta de autodefesa disponível a todos.
Um dos elementos-chave que capturo constantemente em minhas gravações é o olhar peculiar dos profissionais. Eles mantêm o que é conhecido como observação participante. Seu olhar permanece desfocado, porém direcionado horizontalmente acima da linha dos olhos do agressor ou interlocutor. Isso lhes permite captar não apenas a área central da cena, o rosto e a parte superior do corpo da pessoa com quem estão interagindo, mas também uma área periférica significativa. Eles veem o que está acontecendo ao seu redor sem desviar o olhar. Seus olhos não se fixam em um objeto ou no rosto do agressor. Em vez disso, eles escaneiam rápida e quase imperceptivelmente o espaço ao redor, registrando quaisquer ameaças potenciais ou mudanças no ambiente. Esse modo de observação impede o desenvolvimento da visão em túnel, que frequentemente ocorre em situações estressantes. A visão em túnel acontece quando a pessoa se concentra em apenas um objeto, ignorando todo o resto. Isso limita significativamente a percepção de ameaças, deixando a pessoa vulnerável a ataques pelas laterais ou por trás, ou impedindo-a de perceber a presença de cúmplices do agressor. Para pessoas comuns que vivem nas ruas, a aplicação prática dessa habilidade reside no treinamento para que elas constantemente observem o que acontece ao seu redor. Elas devem observar o espaço ao seu redor mesmo quando sua atenção principal estiver voltada para uma conversa, o uso de um dispositivo móvel ou a leitura. Isso se torna um hábito que lhes permite estar sempre cientes do que acontece ao seu redor. Para praticar todas essas habilidades de forma eficaz, sugiro criar uma simulação simples, porém muito eficaz, de câmara corporal policial em casa. Tudo o que você precisa é do seu celular. Filme-se segurando o celular na altura do peito, imitando uma câmara corporal policial. Recrie a cena em que uma pessoa desconhecida se aproxima de você, parecendo suspeita ou agressiva. Nesse momento, dê uma ordem de recusa clara e confiante, como "não se aproxime de mim", ou "fique onde está". Simultaneamente à ordem, mantenha a mão na altura do peito, com a palma voltada para a frente, como se estivesse erguendo uma barreira invisível. Direcione o olhar para a frente, como discutimos anteriormente, mantendo um estado de atenção desfocado, porém engajado. Após a gravação, certifique-se de revisar o material resultante. Preste muita atenção se sua voz, gestos e olhar estão alinhados. Há alguma discrepância? Sua voz soa confiante? Seus gestos correspondem às suas palavras? Seu olhar está focado ou disperso? Se detectar a menor discrepância, repita o exercício. Faça-o repetidamente até alcançar sincronia completa entre os três elementos. A prática regular por pelo menos 3 semanas desenvolverá uma automaticidade estável. Essa automaticidade funcionará em tempo real quando você se deparar com uma ameaça real, permitindo que você responda instintivamente e com eficácia. Em alguns vídeos, também notei o policial usando uma técnica em que, no momento da recusa, ele inclina levemente a cabeça para baixo e profere um "não" curto, porém muito enfático. Essa inclinação da cabeça poderia ser interpretada como um sinal de submissão, mas, quando combinada com uma ordem verbal clara, aumenta sua eficácia. Essa técnica se baseia nas reações ancestrais do chamado cérebro reptiliano do agressor. O cérebro reptiliano é a parte mais antiga do nosso cérebro, responsável pelos instintos de sobrevivência. Ele percebe uma inclinação da cabeça, ou mesmo uma leve inclinação, como uma redução da ameaça ou agressão imediata, o que pode diminuir temporariamente o impulso agressivo. No entanto, graças a uma recusa verbal clara, o agressor ainda registra um "não" inequívoco. Essa técnica pode ser adaptada com muita eficácia para civis. Quando precisar dar uma recusa definitiva, incline a cabeça levemente para o lado, apenas alguns centímetros, evitando contato visual direto por um breve instante. Acompanhe esse gesto com um "não" firme, confiante e em voz alta. É importante praticar essa técnica incorporando a respiração sincronizada. Expirar ao dizer "não" torna o gesto mais eficaz. Mantenha a mão em posição neutra, evitando demonstrar sinais de depressão ou medo. O objetivo dessa técnica não é demonstrar fraqueza, mas sim acessar instintos ancestrais de desescalada, ao mesmo tempo que se afirma firmemente a sua posição. Ao estudar registros policiais e aplicar o conhecimento adquirido, é crucial sempre ter em mente as considerações legais e morais. Este conhecimento não se destina a provocar ou buscar conflitos. Não utilize as habilidades que você adquiriu para exercer pressão indevida sobre autoridades legítimas, como policiais ou seguranças no exercício de suas funções. A análise deve permanecer apenas como uma ferramenta para aumentar sua segurança pessoal, um meio de autodefesa e para prevenir situações desagradáveis. Ela nunca deve se tornar um meio de manipular o sistema ou outras pessoas. Além disso, cada situação de rua é única. Não existe uma solução ou modelo universal que funcione 100% em todas as situações. As avaliações de ameaças devem ser conduzidas dentro do contexto de circunstâncias específicas: quem está à sua frente, quantas pessoas estão presentes, onde você está, a que horas do dia, e assim por diante. Não confie em cenários padronizados, pensando que se funcionou em um vídeo, funcionará para você.
Esteja sempre preparado para se adaptar e pensar criticamente. Sua segurança é sua responsabilidade e exige análise constante e flexibilidade. Em resumo, podemos afirmar com segurança que as gravações de vídeo da polícia nos fornecem um material verdadeiramente inestimável para um estudo aprofundado do comportamento humano nas situações mais extremas e estressantes. Ao analisar as pistas verbais e não verbais mais sutis, podemos identificar princípios-chave que permitem aos cidadãos não apenas identificar com rapidez e precisão uma ameaça iminente, mas também reagir a ela da forma mais eficaz possível, minimizando os riscos. Os principais pontos a serem destacados desta análise, que você pode aplicar à sua vida, incluem vários aspectos fundamentais. Primeiro, há a necessidade de absoluta consistência entre suas palavras, seus gestos e seu olhar. Seu corpo deve comunicar a mesma mensagem que sua voz. Segundo, há o uso de um comando não claro e inequívoco que não deixe margem para dúvidas ou interpretações. Terceiro, há a necessidade de estar constantemente atento ao seu entorno para evitar a visão em túnel e estar sempre ciente do que acontece ao seu redor. E, finalmente, quarto, há a necessidade de praticar respostas automáticas por meio de reproduções regulares de vídeos para que seus mecanismos de defesa sejam acionados instintivamente em momentos críticos. Ao aplicar esses métodos, qualquer pessoa pode melhorar significativamente sua capacidade de sobreviver nas ruas. Qualquer pessoa pode reduzir significativamente a probabilidade de se tornar alvo de roubo, agressão ou qualquer outra ameaça. Mais importante ainda, qualquer pessoa pode manter o controle sobre sua vida e segurança em qualquer situação, sentindo-se mais confiante e segura. Obrigado por me acompanhar nesta análise detalhada. Espero que esta informação ajude você a se sentir mais informado e confiante. Inscreva-se no meu canal, curta este vídeo se o achou útil e compartilhe com quem quiser se sentir mais seguro nas ruas e aprender a se proteger e proteger seus entes queridos. Até o próximo episódio, onde continuaremos explorando o mundo da sobrevivência nas ruas.